Eu quero fazer a minha primeira pergunta com base no Êxodo 35, por favor. Êxodo 35, a partir do verso 20. Quem está na live, por favor, abra aí. Êxodo, capítulo de número 35. Vamos ler a partir do verso 20. Vamos ler. Achou aí, irmão? Achei, pastor. Tá. Vamos lá. Quem está na live, gente, ó. Verso 20. Vamos lá, verso 20. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu diante de Moisés. Verso 21. E veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cuja o Espírito voluntariamente o impeliu para trazer uma oferta. O verso 29 diz assim: todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para a obra do Senhor, ordenara-se fizera pela mão de Moisés. Aquilo trouxeram os filhos de Israel por oferta voluntária ao Senhor. A minha pergunta é muito simples. Se não existe livre-arbítrio, como é que esses homens, de forma voluntária, o verso 21 diz que um espírito voluntário, voluntariamente eles ofertaram, e no verso 29, mais uma vez a Bíblia usa a palavra voluntariamente. A palavra voluntária aqui no hebraico é ebdá, que quer dizer livre vontade. Como provar que aqui os homens não tiveram livre-arbítrio se eles voluntariamente ofertaram ao Senhor? Essa é a minha pergunta. Agradeço a pergunta do pastor Diego, mas a pergunta dele é uma autocontradição, porque uma hora ele fala que não existe livre-arbítrio, outra hora ele fala que o livre-arbítrio existe e ainda me faz uma pergunta dessa forma. Primeira coisa, Deus, ele move o coração destes homens para que eles ofertem para a construção do tabernáculo voluntariamente. Por quê? Está escrito em Romanos que não há um justo, não há nenhum sequer. O coração do homem, ele não pode inclinar-se para a obra de Deus, a menos que o Senhor mova esse coração. Moisés, quando passa 40 dias no Monte Sinai, recebendo os testemunhos de Deus, como também a lei moral, o próprio Deus afirma que vai mover o coração do povo, pastor. Então, esses homens, a nação de Israel, veja bem, era uma nação que estava pecando lá atrás, que estava pecando em idolatria, pecando em prostituição a falsos ídolos, murmurando contra os feitos do Senhor. Então, é Deus que move o coração destes homens. Não é por si só. O Senhor moveu o coração deles para que assim eles fizessem essa obra e cumprissem o propósito da construção do tabernáculo. Certo. Bom, a minha réplica nesse texto é que em nenhum momento, o texto fala que Deus moveu o coração deles. Quando Deus move, a Bíblia diz que Deus impeliu, Deus moveu. Mas o texto aí não está dizendo que Deus moveu. O texto está dizendo que eles, por um espírito voluntário. Quando o irmão diz que Deus moveu o coração, isso o irmão está fazendo uma inserção no texto. Teologicamente é válido, mas não pode ser como doutrina. Porque o texto diz que os homens voluntariamente ofertaram. Se o texto dissesse que Deus moveu eles para ofertar, eu até ia aceitar. Só que daí entra uma outra incógnita, aí é uma contradição no próprio texto. Como é que Deus move os homens a ofertar, mas essa atitude de Deus impelindo eles, convencendo eles de ofertar, faz com que eles vão voluntariamente? É igual eu mandar o meu filho ir na padaria, eu dei uma ordem para ele, e no meio do caminho ele falar: não, meu pai moveu, mas quem quis vir sou eu. Utopia, isso é uma contradição.